Amados, quero convidar você a acompanhar o texto da Palavra de Deus que está em João capítulo 2. Nós temos falado da série O Salvador, e Jesus salvou um casal de passar uma grande vergonha. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, eles faziam celebrações prolongadas. E faltar o vinho era sinônimo de uma manchete, uma notícia muito vergonhosa. Você sabe que essas sociedades mais tradicionais e até mais antigas, históricas, elas carregam muito isso. Eu mesmo já tive a oportunidade de conhecer uma cultura em que eles precisam se organizar para o dia que eles morrerem, porque quando eles morrem, por exemplo, o pai da família morre, a família vem de vários lugares e eles ficam todos hospedados na casa da pessoa que morreu. E a família dele é obrigada a sustentar os parentes. Você imagina isso? Já não está sendo fácil, ainda tem que arrumar um peso ainda. Eu mesmo conheci um nigeriano, e ele disse que quando ele era pequeno, o pai dele morreu quando ele tinha 10 anos. Só que eles eram tão pobres que eles não tiveram condição de sustentar a família. Os familiares que vieram, eles não puderam ficar lá, porque eles ficam lá uma semana hospedados na casa, uma semana até o mês. São hábitos bem diferentes. A pessoa normalmente é até sepultada ali mesmo no próprio lotezinho ali em que eles vivem. E por causa disso, a família então cobrou o choro, né, que eles chamam de choro, mais tarde. Então você não pode fazer isso, mas quando você se tornar adulto, então você faça isso. Porque ele era adulto, a família estava cobrando isso dele. Você imagina isso? Para nós é difícil entender isso, mas dentro de um contexto cultural é assim. Então algumas dessas sociedades, eles são muito voltados para todos os estigmas da morte. Eles celebram depois que a pessoa vai embora. Então o dia que ela parte, a família está reunida e poder sustentar todo mundo. Então eles já ficam até mesmo reservando uma vaquinha lá. Eles não podem, o filho pode passar fome, mas aquela vaca tem que ficar lá. Eles têm que sustentar, têm que trocar por outra vaca, porque o dia que eles morrerem, a família vai ter que ser sustentada, enquanto eles ficarem lá na casa do falecido. Então, eu estou trazendo esse contexto só para mostrar que faltar vinho num casamento seria uma grande vergonha. E muitos de vocês conhecem a história que este foi o primeiro milagre de Jesus. Hoje nós tivemos aqui a celebração das alianças de um casamento. Então eu quero falar do Salvador a partir dessa perspectiva. Que bom que o Salvador estava naquele casamento. Que bom que o Salvador está presente na sua vida. Porque aquilo que era para te fazer tropeçar e destruir sua vida, o fato do Salvador estar presente, ele vai transformar essa situação numa situação de vitória e de testemunho. Vamos ler o texto da palavra que está lá em João capítulo 2. No terceiro dia, versículo 1, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Deixa eu parar aqui só para você ir acompanhando essa história. Aconteceu um problema naquela festa, mas até agora os noivos não apareceram aqui. Eu fico pensando quantas coisas Deus tem intervido e colocado à sua mão sem mesmo a gente saber. A gente normalmente gosta de testemunhar daquilo que a gente
soube daquilo que a gente viveu e que a gente viu a mão de Deus nos protegendo, providenciando. Mas e quantas coisas que Jesus interviu e a gente nem soube? A gente não tem nem como mensurar, só tem como agradecer. Vamos agradecer nesse exato minuto. Diga assim: obrigado, Senhor, pelos livramentos, pela provisão que o Senhor enviou, que o Senhor providenciou, sem mesmo que eu soubesse. Amém. Quantos talvez de nós que recebem o salário, e talvez a instituição, a organização para a qual você trabalha, quase que ela fechou, e você nem ficou sabendo, mas talvez por causa de você, o Senhor interviu numa situação, numa nova negociação, aquela empresa não fechou, e o Senhor não permitiu por causa de você lá. Quantas vezes Deus pode ter colocado a mão e desviado do seu caminho alguém que estava alucinado, poderia te encontrar no trânsito, mas o Senhor agiu antes mesmo disso acontecer. A gente não tem como mensurar. Então nós devemos ser gratos por aquilo que acontece sem mesmo a gente saber, porque Ele é o Deus que nos protege. E aqui está acontecendo exatamente isso. O Salvador agindo sem que aquele casal soubesse. O vinho acabou. Eles não têm mais vinho. Foi a conclusão da mãe de Jesus. Pode ser também que alguns de nós chegou nesse ponto, e de forma até consciente, onde a festa está acontecendo, mas o vinho acabou. Acabou o gás, acabou o ânimo, acabou as expectativas, acabaram os projetos, planos futuros. Talvez você um dia acordou cheio de planos, entusiasmado, olhando para frente, sem medir esforços e sacrifício, e talvez você tenha chegado neste ponto. Você falou: acabou o vinho. A festa não acabou, mas o vinho já. Aquilo que traria alegria para a festa, para a vida, para a existência, não tem mais. Mas ainda bem que o Salvador estava lá, porque onde o Salvador está, tudo pode acontecer. Eu não sei como é que você tem vivido esses dias, mas uma coisa eu tenho plena certeza: você está no melhor lugar que você poderia estar nesse domingo à noite. Porque você está no lugar onde o Salvador é exaltado, onde o Salvador é louvado, onde suas palavras são trazidas à nossa mente. Que bom que você está num lugar onde o Salvador está presente. E aí diz a palavra, Jesus ele falou para sua mãe sobre o fato de não ser a hora dele. E é interessante a reação de Maria. No versículo seguinte ela disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Eu confesso que lá atrás, quando eu li essa passagem, eu procurava entender o que Jesus disse ali. Qual que era essa relação? Por que ele falou para a mãe dele: olha, isso não tem a ver comigo, essa questão. Não é a minha hora ainda chegada. E imediatamente a atitude de Maria é recomendar que as pessoas que serviam na festa ouçam a Jesus. E eu entendi o princípio aqui exposto pelo evangelista João, discípulo amado. Jesus só vai agir na vida de quem obedece. A mãe de Jesus, ela sabia exatamente. Ela disse assim: façam tudo o que eles... É como se ela estivesse dando uma dica: olha, acabou o vinho, nós estamos a 1 minuto de um vexame, está para acontecer um problema sério, vou dar uma dica para vocês: façam tudo o que ele disser. Talvez a própria Maria pensando consigo mesma, né? Eu não sei o que ele vai dizer, mas tudo o que ele disser, eu sei que eu estou falando com esse meu filho aqui. Eu sei tudo que aconteceu desde quando foi anunciado que eu geraria este homem. Eu sei do que eu estou falando. Ouçam e façam tudo o que ele vos disser. Como se ela estivesse dizendo:
Se vocês fizerem o que ele disser, vai dar certo. Família, qual é a decisão que você precisa tomar nesses dias? Qual é a questão que você está envolvida? Onde que o vinho acabou? Onde que chegou no esgotamento? Qual é a direção que você precisa? O que você gostaria de ter agora? Para fazer esta questão desaparecer, isso não ser mais um motivo de preocupação. Eu quero usar as palavras de Maria. Façam tudo o que Jesus disser. Façam o que ele disser. E o que ele diz já está na palavra dele. Faça o que a palavra diz, porque vai dar certo. Eu pergunto aqui, não precisa me dizer qual é, mas quantos aqui estão no meio de um cenário onde você tem um problema de difícil resolução? Levanta a sua mão, deixa eu só dar uma olhadinha assim. Olha, se fala assim, é difícil resolver isso, hein? Cadê? Levanta aí. Uma parcela de nós aqui. E talvez alguns problemas são crônicos, porque eles não nasceram ontem, já estão aí há bastante tempo. Você só está administrando um problema, já te cansou, mas Jesus está presente. Ele vai te dizer o que você deve fazer. Agora posso te pedir uma coisa? Faz tudo o que ele disser. Obedeça a voz do Salvador. Ali perto, então, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais. Olha, pode ver que a atitude de Jesus já mudou. Primeiro ele disse, olha, não é o momento agora de eu agir. Mas me parece que Maria, ao dar a direção para aqueles serviçais, eles talvez se aproximaram de Jesus. Agora Jesus está dando um comando. Ou seja, eu fico pensando, se não seria mais fácil Jesus já dizer para todo mundo que todo mundo tem que fazer, sem que ninguém lhe perguntasse algo. Mas na verdade não é assim que ele se relaciona. Primeiro Jesus se apresenta. Primeiro ele permite você reconhecer verdadeiramente que ele é Senhor. Ontem eu fiz uma oração aqui no musical. Quem esteve no musical ontem? Um de vocês. Quem que não pôde vir, só por curiosidade, que não pôde estar, não conseguiu? E eu disse que uma pessoa que estava conversando comigo anteontem, ela perguntou o que eu fazia, eu disse que eu era pastor, ela fez algumas perguntas, ela falou assim, quando eu era pequena eu ia na igreja, mas eu não vou mais, e eu abracei aí uma filosofia. Hoje eu sigo essa filosofia, mas tudo leva para Deus, né? Essa frase é tão bonita, né? Tudo leva para Deus. Olha que frase bonita. Mas ela nunca esteve tão distante da verdade. Não é todo caminho que leva para Deus. Então eu disse para ela o seguinte, olha, esse conjunto de filosófico aí que você abraçou, ele é até interessante, sabia? Eu conheço um pouco dele. Ele deixa a pessoa eticamente melhor, deixa a pessoa fica melhor, ele melhora a vida das pessoas, é bastante interessante, é curioso. Agora, se você me perguntar, Fernando, essa filosofia que eu abracei, ela lá no final de tudo, ela resolve a minha questão? Aí eu tenho que te dizer com toda a verdade, por respeito a você e a sua alma e a sua eternidade, ela não resolve, ela não te dá redenção, ela não te salva. Porque quem te salva não é um conjunto de pensamentos ou uma filosofia, quem te salva é uma pessoa. É Jesus. É Jesus que te salva. Porque se eu abraçar um conjunto de pensamentos e disser, este pensamento me salva, então eu não preciso de Jesus, porque então eu escolho aquilo que eu acho que pode me salvar e me redimir. É como se eu dissesse para Deus, para que o Senhor enviou Jesus? Eu não preciso de Jesus. Jesus pode salvar quem quiser, mas dele eu não preciso.
Eu falei, então, se você quer saber sobre salvação, só Jesus. Se você quer falar de vida aqui na terra, de uma ética, aí talvez o conjunto de filosofia que você segue, ele ajuda sim, você é uma pessoa, você se torna uma cidadã melhor, tudo isso. Agora ele não salva a sua vida. Uma pessoa pode salvar a sua vida. Não é uma ideia que salva a sua vida, quem te salva é uma pessoa que existe, que está viva. E aqui então estes serviçais se aproximam, porque agora eles entenderam, está em Jesus a salvação, está em Jesus a resolução desse problema que nós temos aqui. E aí então Jesus dá orientação àqueles serviçais, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, você imagina, alguns potes de 80 a 120 litros, Jesus falou assim, encha com água, todos esses potes, eles encheram. Aí o próximo comando de Jesus foi, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eu gosto dessa forma também como Jesus, ele cura, ele provisiona, ele fez assim, teve pessoas que ele curou, ele fez exatamente dessa forma, ele diz, faz isso aqui, olha. Ele convida a pessoa para uma ação, ele convida você para um processo. Às vezes tem gente que fala, Jesus, mas peraí, imagina aqueles serviçais dizendo assim, não, tá, o senhor está falando para eu encher de água, o que o senhor vai fazer, Jesus? Encher de água, não estamos falando de água, acabou o vinho, o senhor entendeu? É vinho que acabou na festa, não é água. Tá, agora o senhor está falando para eu encher de água, mas já fala o que o senhor vai fazer no final. Há pessoas que se comportam assim, elas não conseguem dar o próximo passo, porque elas querem que Deus fale todos os passos que elas têm que dar antes. Então elas não dão nem o próximo. E por não darem o próximo, elas já desistem antes mesmo de darem o primeiro. Elas querem a resposta toda. Elas querem se certificar, e é sobre o que eu estava falando de confiança. Nem sempre o Senhor vai te falar tudo o que Ele vai fazer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus vai iluminar o seu próximo passo. Dê o próximo passo, ela vai iluminar o seu próximo passo. Dê o próximo passo, ela vai iluminar o seu próximo passo. Mas essa ansiedade, esse desejo de saber de tudo, primeiro que a pessoa acaba desobedecendo a Deus, não dá o passo simples que Ele disse que era para ter dado, e a pessoa fica sem um milagre, sem a provisão. Às vezes o Senhor já te disse, só vai até lá. Ah não, mas eu quero saber, mas e se aquela pessoa não fizer isso? E se ela reagir? Falei para você ir até lá, só faz isso. Nós ouvimos domingo passado aqui, o encorajador que foi enviado, ele diz, ele vai lembrar, fiquem tranquilos, se vocês forem colocados diante de pessoas, que vocês devem responder sobre a sua fé, fiquem tranquilos, ele vai ensinar o que vocês devem dizer naquela hora. Tem coisas que Deus só vai te dar na hora, mas você precisa dar o próximo passo. Você sabia que muitos de nós aqui estão prestes a vivenciar coisas sobrenaturais extraordinárias aos nossos olhos? Só está faltando você dar o próximo passo, só isso. Você está questionando muito a Deus e não está dando o próximo passo. O passo que eles tinham que dar é encher de água. Mas não estou entendendo. Encha de água, querido. Obedeça o Salvador. Talvez você não saiba, mas o Salvador, aquele que conhece a molécula da água, aquele que conhece a molécula do vinho, sabe o que está dizendo. Ele conhece todas as coisas. Jesus não é pego de surpresa em nada. Jesus não tem uma situação que ele fica, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Essa daí eu não sabia. Não existe essa possibilidade. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece cada mineral onde ele está. Ele conhece cada grama, cada plantinha, por minúscula que seja, que está plantada num lugar lá no pico de alguma montanha, num lugar ermo da Nova Zelândia, no sul da Nova Zelândia. Jesus conhece aquela plantinha, Ele sabe que ela está lá. Você acha que Ele não conhece a sua vida?
Ele só está esperando que você dê o próximo passo. Encoraja seu irmão e fala: dê o próximo passo, querido. Você imagina um aluno chegar na escola, em fevereiro começaram as aulas, e ele fala assim: eu já quero todas as provas até o fim do ano. A professora vai olhar para ele e vai dar risada. Fala: não, primeiro você vai tirar a nota razoável na primeira prova. Primeiro que você vai aprender e vai reproduzir seu conhecimento na primeira prova. Se você vai ter mais uma outra prova, aí você tem um trabalho para somar as notas, aí você vai ter a sua nota do trimestre. E depois você vai entrar no processo, chegar no fim do ano. Se você alcançou as notas, então você vai graduar, senão você vai fazer ainda um processo para recuperar o seu desempenho que talvez não tenha. Não tem como você pedir todas as provas até o fim do ano. Nem o professor ainda está estudando você mesmo. Os professores que estão aqui, não tem aluno que às vezes não performou tão bem, mas você viu a atitude dele. Isso soma para a nota dele também. Só deu o próximo passo. E então, eles fizeram isso. E aí no versículo 8, então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Então eles, não era para pegar todos os potes. Pega um pouco aí, olha. Pega um pouco aí, ó. Agora vocês vão levar lá para o encarregado da festa. Talvez um olhando e falou assim: falando para fazer. Você entendeu? Era isso? Então vamos embora, vamos levar lá. Aí eles estão levando lá para o encarregado da festa. Entregaram para o encarregado da festa. Aí a Bíblia diz assim: e eles assim o fizeram. Eles assim fizeram. Eles assim fizeram. Senhor, que essa seja a frase da nossa vida. Que o Fernando assim fará. O Senhor falou para você levar água para lá. Você não está entendendo ainda. Mas se você fizer assim, vai dar certo. Diga assim comigo: eles assim fizeram. Fala para o seu irmão: essa vai ser sua história. Você fará. Você vai obedecer a Deus. Você já se livrou do que era para você já ter acabado, tirado da sua vida já? Mas é que pastor. Então o Senhor já falou: termina isso na sua vida logo, vai. O fato de você não ter feito isso ainda que está te atrasando a vida. Você quer ver se Jesus muda de ideia? Ele não vai mudar de ideia porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para você. O milagre está em quem ouve, não está em quem fala. Ele falou, mas o milagre está em quem ouve e obedece. Ele já disse o que é para você e eu fazermos. Então eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água. Chegou a água lá, ele provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Agora que o noivo apareceu, hein? Quase que ele está passando vergonha. Milagre está acontecendo. Agora o noivo aparece. Chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você pode aplaudir o Senhor por este milagre poderoso? Aí você pergunta: eles pegaram lá, encheram de água e foram. Que hora que virou vinho? Porque a hora que saiu era água. A hora que o encarregado da festa bebeu, era vinho. Que hora que aconteceu o milagre? Alguém sabe? Alguém sabe? Foi no início, foi no meio ou foi no final? Foi no caminho da obediência. No caminho da obediência, a água se transforma em vinho.
Não importa se foi no início, se foi no meio, se foi no final, se foi no segundo anterior, no milésimo de segundo anterior, que a água se transformou em vinho. E aquele então encarregado, ele diz: como assim? Que método é esse? Porque as pessoas servem o melhor, mas depois que as pessoas já estão satisfeitas, elas já estão satisfeitas, elas já não estão assim esperando as coisas da melhor qualidade, porque elas já estão de alguma forma com a sua saciedade atendida. Aí as pessoas começam a entregar o que é de qualidade inferior, mas agora chegou o melhor ainda. Quer dizer, não teve vinho ruim naquela festa, teve bom e depois teve o melhor. Eu recebi essa palavra hoje aqui do pastor Carlos Alberto, porque ele estava aqui orando por nós, e eu creio que é assim. Casamento entre mim e a sua, o Senhor deu o vinho bom, mas agora está ficando melhor, e vai ficar assim na sua vida também. E assim aconteceu na vida daquele casal, no caminho da obediência. Diga comigo, é no caminho da obediência que o milagre acontece. Vamos falar de novo? 1, 2, 3 já? É no caminho da obediência que o milagre acontece. Faça o que Jesus está dizendo. Ele já disse que você deveria ter perdoado. Ele já disse que você deveria ter encerrado algumas coisas. Ele já disse que você deveria ter começado outras. Ele já disse que você deveria ter mudado a sua agenda, que você deveria ter reordenado suas prioridades. Ele já tem falado com você por meio da palavra. Ele já tem falado com você por meio até das situações difíceis. O que está faltando? O que é necessário para você dar o próximo passo? Simplifique. Alguém me escreveu hoje, disse, me parabenizando aqui. Eu falei: olha, na verdade, a gente viver essas experiências, elas não são difíceis, mas precisam ser intencionais. Nós precisamos levar mais a sério. Pergunto para a igreja aqui nessa hora: você concorda que nós precisamos levar mais a sério aquilo que o Senhor diz? Você está em concordância comigo nisso, amados? Eu acredito que algumas vezes não é que a gente levanta de manhã dizendo: eu vou desobedecer a Deus, mas eu tenho a impressão que a gente de vez em quando faz que não ouviu. Quem tem filhos aqui? Alguém já teve experiência de você ter dito algo para o seu filho e ele ter ouvido, mas ter feito que não ouviu? E ele estava apostando na possibilidade que você não ia falar de novo. Ele falou assim: eu não ouvi, vai que ela esquece, vai que ela não fala novamente, muda de ideia e manda meu irmão fazer isso. E manda minha irmã fazer aquilo, manda alguém pegar o lixo. Eu não ouvi, muita coisa está acontecendo. Deus está falando com alguns filhos nessa noite. Aí a gente fala dos filhos, mas às vezes a gente faz igualzinho, um pouquinho pior. Deus está falando conosco, mas nós estamos criando toda uma argumentação inteligente para dizer: não, o Senhor não entendeu. Eu sei que está errado isso aqui, Senhor, eu sei que está errado, mas é porque o Senhor, essas coisas da terra aqui, acho que o Senhor não entende. É muito burocrático, as coisas que são mais complicadas, porque se eu fizer isso eu vou perder isso. Então o Senhor, assim, eu estou obedecendo mais ou menos, e o Senhor, por favor, não se chateia comigo não. A gente vai criando uma justificativa, e no fundo o que nós estamos dizendo para Deus? Que nós não confiamos totalmente, que nós até cremos que Ele é bom, nós até acreditamos no caráter dEle, mas não temos confiança total no poder que Ele tem para transformar água em vinho, para mudar completamente, radicalmente uma situação da nossa vida. Nós queremos que Ele faça do nosso jeito, na nossa medida, dentro do nosso processo. Nós damos as regras para Deus e esperamos o milagre dEle. E hoje isso tem que ser invertido em nome de Jesus, porque é o Salvador que diz como vai ser, e o jeito dele é perfeito. O mesmo Jesus, você consegue crer? O mesmo Jesus que estava em Caná da Galileia, o mesmo Jesus está presente por meio do Espírito Santo hoje aqui entre nós. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres, mas Ele é aquele que te espera você agir. Ele não vai
chutar a porta da sua vida com o pé e dizer, agora vai ser desse jeito. Não, não é assim que Ele se relaciona conosco. Ele permite as pessoas escolherem. Mas nessa noite o Salvador está novamente batendo na porta do coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele estava dizendo para uma igreja, Ele está dizendo para nós, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu vou entrar e vou cear com Ele. Talvez alguns de nós está desse lado e Jesus está tão perto de você, cuja única distância é a distância de uma porta. É interessante que se você ler Apocalipse 3:20, Ele está falando com uma igreja, Ele está falando com crentes, Ele está falando com pessoas que conheciam o nome de Jesus, mas Ele está lá. O Senhor tem estado assim. Eis que estou à porta e bato. Mais um domingo, a palavra está sendo ministrada. Aí o Senhor usa uma situação da sua vida que você às vezes sentiu a dor, mas era Ele falando com você. E passou mais um domingo, e mais uma semana, e mais um ano. Enquanto Ele está permitindo você estar vivo, Ele está. Se alguém abrir a sua porta, eu vou entrar e vou cear com Ele. Jesus quer sentar na mesa com você. Pare de resistir. Abra a porta para Jesus, obedecendo a palavra dele. Dê o próximo passo. Abandone aquilo que está te distanciando de Deus de forma radical. De forma radical. Não brinque com o pecado. Fuja disso. Seja um filho, uma filha obediente ao Senhor. O Salvador está batendo a porta do seu coração. Ele quer transformar a água em vinho. Ele quer fazer milagres na sua vida. Ele quer fazer da sua vida um grande milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Senhor, este aplauso é para aquele que transforma a água em vinho. Este aplauso é para aquele que está batendo a porta do nosso coração. Este aplauso, Senhor, é para ti que ressuscitou dentre os mortos. Senhor, que possamos ouvir. Levante bem alto a sua mão e diga que eu possa ouvir a voz do meu Salvador. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Amados, você está fazendo planos para a sua vida. Você tem planos para o dia 25 de dezembro. A sua mente consegue imaginar o ambiente que você vai estar. À noite você vai estar com uma parte da sua família, com amigos, enfim. Na hora do almoço você já até imagina o ambiente que você vai estar. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar você comendo dia 25? O que você vai estar comendo? Aquelas coisinhas maravilhosas. Algumas você fala assim, mas quem que inventou isso aqui, né? Espírito criativo, essas combinações. Mas enfim, você consegue imaginar essas coisas. Você consegue imaginar. No dia 31 eu vou estar aqui na virada. Quem está planejando estar aí vai conseguir estar com a gente, que vai ser maravilhoso, hein? Eu já estou vendo esse ambiente. Dia 5 de janeiro, domingo. Dia 6 de janeiro, talvez alguns que estão aí num recesso voltam às atividades profissionais. Você já está imaginando. A sua mente, ela consegue antecipar o futuro. Você consegue trazer o futuro para agora. O futuro nem chegou, mas você consegue trazer ele para o presente, porque você consegue imaginar. Deus te deu isso. Agora eu queria que você olhasse para um dia que a Bíblia diz que existirá. O dia que o Salvador aparecer. Você tem planos para este dia? Você tem planos para este dia? Porque planos para o Natal você e eu temos, planos para a virada do ano nós temos, planos para os primeiros dias do ano nós temos. Oi? Não, tem que soltar. Mas nós temos planos para o dia que Ele voltar e falar, ó, a história como vocês conhecem encerrou aqui. Não tem mais empresa, não tem mais relatório para fazer, não tem mais meta para cumprir, não tem mais venda para fazer. Encerrou todas as coisas.
E agora só o governo do Senhor subsistirá, e todos aqueles que estão debaixo desse governo. O restante será destruído. Você tem planos para este dia? Talvez a distância de uma porta está te separando desse dia, porque você está resistindo à voz do Salvador. A gente celebra o Natal, mas talvez muitas pessoas nem sabem por que celebram o Natal. Só como uma festa de troca de presente. Mas o verdadeiro Natal é uma vida completamente entregue para o Salvador. O Salvador nasceu, mas para algumas pessoas que não serão salvas, e daí? Para elas é apenas uma criança que nasceu ali no Oriente Médio. Mas para quem crê no nome de Jesus e obedece, é o Salvador que nasceu, que nos conecta de novo ao Deus que criou todas as coisas. Como ouvimos hoje de manhã, Ele te dá um coração novo. A Bíblia diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. A nossa mentalidade, conforme a mentalidade com a qual nascemos, é incapaz de obedecer a Deus. Por isso que Jesus disse para aquele líder religioso: é necessário nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ter uma experiência nova, de uma transformação por dentro. Esse seu jeito de pensar vai te levar à perdição. Você precisa nascer da água do Espírito. A água é a palavra de Deus que se transforma em vida dentro de nós. O Espírito é a própria ação do Espírito na nossa vida, que nos transforma, que nos livra de nós mesmos. Paulo entendeu isso. Paulo lhe disse: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo mesmo escreve aos Romanos falando sobre a crucificação de Cristo. Sabendo isso, que o nosso velho homem, o velho Fernando, aquela criancinha que nasceu, mas um dia foi crescendo, ele desagradou o Senhor, ele tinha uma naturezinha corrompida. Ele precisou um dia crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, e a Bíblia diz, sabendo que o velho Fernando foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, e o Fernando não seja mais escravo do pecado. Diga seu nome. 1, 2, 3, já? Não seja mais escravo do pecado. E Ele te fez ressuscitar com Ele. Ele te deu uma nova vida, se você crê. Assim como a gente olhava, né? Você olhava assim, talvez a experiência mais próxima. Ela não é essa experiência, mas a experiência mais próxima. Esses dias, né? Teve um documentário do Ayrton Senna, quem era nascido na época que via ele correr, quando ele ganhava. Você nunca entrou no Fórmula 1, mas era como se você tivesse ganho. Quando o seu time ganha, você nunca, talvez, viu o seu time jogar, mas você se sente campeão. Mas não foi você que jogou. Os jogadores, eles nem sabem sobre você, mas você fala: aqui é campeão. Ainda mais foi campeão em cima de um time rival seu, de um amigo seu. Aí você vai com toda a força: aqui é campeão. Eu quero dar uma boa notícia para você, porque hoje o teu time pode ter sido campeão, mas ele vai ter que começar a disputar um novo campeonato, vai zerar tudo, e pode ser que ele não seja campeão nos próximos 10 ou 20 anos, mas aquele que venceu todas as coisas, ele diz que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu este mundo. Ele diz: neste mundo nós vamos ter tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esse é o Natal. Feliz Natal para você que tem Jesus.